Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga e bem, vamos falar sobre trabalho mecânico e após falar sobre a potência mecânica, né? Bem, ao falar de trabalho mecânico, a gente está falando de uma área, né, dentro da mecânica, claro, mas que se relaciona com a ideia da energia mecânica, certo? Energia mecânica, visto na última aula, vai aparecer aí o quadro no final da aula, né? Para ser acessado quem quiser. Mas bem, quando falamos em trabalho mecânico, certo? A ideia de trabalho mecânico é basicamente uma ideia de transferência de energia, certo? Quando se falava em calor, por exemplo, calor era o quê? Era uma energia em transição, né? Feito devido a uma diferença de temperatura. Bem, o trabalho mecânico vai ser também uma transferência de energia, certo? De um corpo para o outro, assim dizendo, só que através não de diferença de temperatura, mas através de uma interação, através de uma força, certo? Então, o trabalho mecânico é uma transferência de energia que se faz através de uma força, certo? Ah, pois bem, essa força, então, podemos representar da seguinte maneira, né? Fazendo aqui, reproduzindo, por exemplo, uma pessoa tentando empurrar uma caixa. Vou fazer aqui rapidinho. Aqui um bloco. Certo, aqui. Pronto. Pensando alguém tentando empurrar uma caixa, aplicando uma certa força nessa caixa, uma força F. Ok? Essa F pode ter qualquer ângulo, tá? Com relação a eixo horizontal, certo? Aqui sendo aplicada uma força F, né? Vou colocar aqui o nosso ângulo θ de referência, ok? Então, bem, essa força sendo aplicada, né? Eu poderia dizer que pode ou não gerar trabalho, certo? Como é que eu vou saber se vai ser gerado trabalho, né? Se este bloco, se este corpo que sofreu essa força, sofrer devido a essa força, ou enquanto essa força é aplicada, um deslocamento, né? Então, o deslocamento D provocado por uma força, né, ou a força sendo provocada durante um deslocamento D, vai gerar um trabalho mecânico. Este trabalho mecânico chamamos de W, né, do inglês work, certo? Este trabalho em módulo, ok, é igual a o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ, certo? Cosseno de θ, o ângulo que faz entre a linha do vetor deslocamento, né? Fazer aqui, representar aqui o vetor deslocamento ao invés de só o módulo, e o vetor força. O cosseno entre eles é o que vai entrar na expressão aqui para o cálculo do trabalho mecânico. Certo? Então, essa é uma primeira situação, né? Claro, temos vários exemplos aqui, ok? Com relação à aplicação da força e o trabalho, mas um deles, um exemplo que pode aparecer é o trabalho da força de atrito. Trabalho da força de atrito, né? Como é que funciona, certo? Tenho aqui um bloco, vou fazer aqui um bloco, tá? Novamente,
e ele está se deslocando devido a alguma força, por exemplo, né, anterior, mas ele começou a estar se deslocando com uma certa velocidade, certo? Uma certa velocidade. E bem, devido a essa velocidade, ele acaba tendo, né, um vetor deslocamento. Só que a força de atrito, ela é uma força que é sempre oposta ao sentido do deslocamento, né, com relação à superfície. Então eu vou ter aqui, né, uma força de atrito. E bem, se observarmos o ângulo em relação aos dois, né, temos aqui o vetor deslocamento e temos aqui o vetor força de atrito. Vemos que o ângulo aqui, ó, é de 180 graus, ou seja, π radianos, ok? E, como nós sabemos, o cosseno de 180 graus ou cosseno de π é igual a menos 1. Então, veja só, o trabalho da força de atrito seria a força de atrito, o deslocamento, vezes menos 1. Ou seja, temos um trabalho, ó, menos força de atrito vezes deslocamento. Ou seja, temos um trabalho negativo. O que significa isso? Que esta força é uma força dissipativa, né? Ou seja, uma força que vai tender a tirar energia do meu sistema. E realmente é o que uma força de atrito vai ser, uma força dissipativa, certo? Uma força F comum como essa aqui, posso dizer uma força conservativa, ok? Mas bem, temos este exemplo aqui, né, trabalhando com a força de atrito. Claro, podendo abrir mais a expressão aqui da força de atrito para o plano horizontal, poderemos ter, né, o atrito sendo mg mi vezes o deslocamento. Teríamos uma expressão assim, mais ou menos, para o trabalho realizado por uma força de atrito, né? Mas aqui, claro, é só um exemplo, essas fórmulas são usadas, né, após o outra, dentro da mecânica, sempre misturadas, então sempre bom às vezes calcular em separado, ok? Bem, outro ponto aqui é trabalho da força peso. Trabalho da força peso. O que eu quero dizer com isso? Peso, a força peso, né, o próprio mg, lembrando, peso em módulo é igual a m vezes g, g é aceleração gravitacional, e temos a seguinte situação. Ou melhor, fazendo aqui duas situações. Tá? Uma situação tem uma esfera de massa m que vai cair com uma certa velocidade. E aqui, uma esfera de massa m que vai ser lançada para cima com uma certa velocidade. Aqui eu posso dizer que ela vai cair a partir do repouso, né, sendo liberada. Bem, nas duas situações nós temos a presença da força gravitacional G, ok? E com isso temos então a força peso sendo aplicado nos dois corpos. Aqui, peso, e aqui, peso. Certo? Mas bem, qual vai ser a diferença das duas basicamente? Vai ser com relação ao deslocamento. Que se eu atingir a partir do repouso, depois de um certo momento, pensando aqui a própria altura, né? Essa partícula vai ter um deslocamento d. Tá? E aqui, pensando na questão da altura máxima, vai ter também um deslocamento d. Só que, em questões de trabalho, veja, entre o vetor força e o vetor deslocamento, o ângulo é de 0 graus. Ou seja, o cosseno de 0 graus, ou 0 radianos também, é igual a 1. E aqui, o ângulo que eu tenho entre o deslocamento e a força-peso é um ângulo de π radianos.
Então, o cosseno de π igual a menos 1. Então, aqui, o trabalho vai ser peso vezes deslocamento, e esse deslocamento a gente pode entender como uma altura, né, em módulo, a altura que ele vai cair, enquanto aqui o trabalho vai ser negativo, né, peso vezes aquela mesma altura H. E, aliás, lembrando de peso igual a mg, olha só, o trabalho da força peso em módulo, mgh, certo? Aqui, né? Então, se percebermos uma coisa, isso aqui, o trabalho da força peso, eu posso dizer que ela é igual ao módulo, ou melhor, o módulo do trabalho é igual à energia potencial gravitacional. Uma conclusão que se pode chegar aqui, né? Então eu posso, no meio da questão, igualar trabalho com energia potencial gravitacional, associar esses dois, para dar então conseguir fazer o cálculo, né? Claro, isso veio a partir daqui, mas podemos usar essa dedução direta, certo? E claro, a questão do sinal vai ser se está descendo ou está subindo a partícula, certo? Então isso é um ponto importante, né? Essa ideia de o trabalho poder ser, pelo menos o seu módulo, a energia potencial gravitacional para aquele deslocamento. Claro, para um deslocamento menor, bem, a altura menor, não considere toda, certo? Então temos essa primeira expressão envolvendo o cosseno, tá? Temos essa aqui envolvendo energia potencial gravitacional. E temos também, né, o que seria o principal dessa aula, que é dizer que como o trabalho é a variação, é uma transferência de energia, então o trabalho deve ser uma variação dessa. O trabalho vai ser uma variação de energia, o que a gente chama de teorema do trabalho e energia cinética. Que o trabalho pode ser expresso da forma mais simples possível, né, sem envolver ângulos ou vetores, né, que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Né? Lembrando, variação é final, ou seja, energia cinética final, menos energia cinética inicial. Tá? Lembrando que a expressão da energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado, sobre 2. Então, ou eu posso trabalhar dessa maneira, ou dessa, ou eu posso abrir a expressão da energia cinética e ter isso aqui também. Claro, é uma outra opção, né, para quem prefere, de m sobre 2 vezes velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Né? Quem prefere fazer um cálculo dessa maneira aqui, por exemplo, né, também fica critério de vocês, né? Mas aqui é a expressão principal, a expressão trabalho-energia cinética, certo? Bem, e alguns pontos importantes, né? Dois aqui. Um exemplo é com a própria força-peso. É um exemplo que cai em muitas questões vestibulares, certo? Que muitas vezes pode acabar dando alguma confusão, assim. Que é a seguinte, botar duas situações, tá? Duas situações, aqui mesmo, eu estou falando da força-peso, né, o exemplo. Certo? E bem, botar duas partículas a uma mesma altura. Aqui eu vou descrever uma altura H, uma partícula, tá? A posição Y dela de altura, e aqui uma segunda partícula, certo? Aqui uma posição X, pode ser dada em metros. Lembrando, tudo isso aqui sempre sendo trabalhado no sistema internacional. Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo, a energia vai sair, o trabalho vai sair em joules, né? Mas bem, temos essas duas situações e o seguinte, essa primeira partícula vai descrever uma trajetória vertical
para baixo. Certo? Enquanto essa segunda partícula, chamar essa aqui de 2, essa de primeiro de 1, vai descrever uma trajetória diferente. Tá? Uma trajetória dessa forma aqui, meio parabólica, por exemplo. Então eu tenho duas trajetórias. E pergunta, com relação ao trabalho realizado pela força-peso. Tá? Não estou falando de outras forças aqui não, trabalho da força-peso. Certo? O que eu posso dizer quanto a essas duas? Bem, as duas começaram numa mesma altura, vão chegar no mesmo ponto. Né? E isso com relação à vertical. Porque se nós formos ver aqui, energia potencial depende só de altura, não depende da trajetória. A ideia da energia é justamente não se importar com a trajetória. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Como os dois têm a mesma altura, as duas partículas, vou dizer que têm a mesma massa, no mesmo campo gravitacional, certo? Então, eu posso dizer que o trabalho realizado pela força-peso de 1 e de 2 é igual, né? Ou seja, o trabalho da força-peso vai depender unicamente do quê? Do deslocamento vertical que ele sofre, certo? Agora, se a partícula tem um movimento horizontal a mais, que nem essa 1 aqui, é devido a alguma outra força. Mas como a questão vai perguntar sobre o trabalho da força-peso, então a gente tem que se concentrar nisso aqui. Então, independente da trajetória, se eu sair do mesmo ponto, numa mesma altura, e cheguei numa mesma outra altura, então eu executei o mesmo trabalho. Pelo menos a força-peso, né? Certo? Muito cuidado. Ah, e se a partícula sobe, né? Trabalho negativo. Cuidado com isso também. Certo? Ok? Então, bem, aqui era um exemplo quanto ao trabalho da força-peso. Aqui uma questão falando da teorema do trabalho e energia mecânica, onde o trabalho é a variação da energia cinética, uma outra forma de calcular. Se eu não quero saber de deslocamento, força ou cosseno, eu tenho apenas valores de energia, eu posso utilizar essa ideia também. Né? E, bem, dessa parte junto, temos a questão gráfica. Tá? Se eu possuo um gráfico, força em newtons por deslocamento em metros. Tenho esse gráfico aqui, o gráfico representando a força. Né? E eu tenho uma força variável, alguma coisa assim, por exemplo. Tá? Até um ponto D, aqui uma força, um valor F, certo? Como é que eu posso calcular o trabalho realizado por essa força? Bem, basta eu fazer a área da figura. Tá? Se eu calcular a área dessa figura, eu vou ter aí, então, o trabalho realizado neste trecho do deslocamento. Né? Aqui eu posso dividir em inúmeras figuras, né? Quantas eu precisar, certo? Para conseguir calcular. Tá? Daí pode incluir retângulo, quadrado, trapézio, triângulo, mas aí fazer as divisões necessárias para conseguir, então, né, achar a área. E lembrando também que a área, vamos dizer assim, deste lado, eu tenho um trabalho positivo. Trabalho positivo indica o quê? Aumento de energia cinética. Agora, se eu tenho uma outra situação, vou colocar aqui, tá? Força, deslocamento. Vou botar duas situações aqui, tá? Que a força está aqui, na região positiva, então trabalho maior do que zero, positivo. Agora, se eu tenho uma outra situação, eu tenho uma força, vamos dizer assim, do lado de baixo, trabalho negativo, menor do que zero. Porque a força, sendo negativo, indica o quê? Que ela tem um sentido oposto ao deslocamento. Dissipativo, então, certo? Então aqui, pode calcular a área, só que ele vai saber, é um valor negativo na hora de fazer o somatório. Ok? E aqui se referindo ao gráfico, referente à ideia do
trabalho mecânico. Né? A área pode incluir o valor do trabalho realizado. Bem? Então, aqui são todas as formas que eu posso ter para calcular o trabalho de uma força. Pensando no trabalho da força-peso, tem uma questão, uma concepção alternativa que vem, que é a ideia de quantas trajetórias, através do teorema de energia mecânica ou através de uma análise gráfica, né? Um cálculo da área de um gráfico força por deslocamento, certo? Bem, quando eu tenho mais de uma força atuando no corpo, tá? Vou considerar aqui uma partícula, certo? Tá? Aí eu posso considerar sobre um plano, visto de cima, que daí a gente pode considerar a gravidade. Mas aí tem um conjunto de forças. F1, F2, F3. Tá? Tem um conjunto de forças ali, N forças acontecendo nessa partícula e alguns ângulos de referências, né? Bem, posso fazer o seguinte cálculo, né? Sabendo o deslocamento que essa partícula vai sofrer, por exemplo, ela vai vir para essa direção aqui, o vetor de deslocamento, certo? O que eu posso fazer? Calcular o trabalho de cada uma dessas forças, né? E dizer do trabalho resultante, que é o trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, mais o trabalho da força 3. Né? Claro, se tem um sinal de negativo, vai ser incluso aqui dentro, né? Daí fica mais com menos, fica menos. Certo? Caso alguém seja negativo, bem, inclui o sinal. Ou também fazer o trabalho da força resultante vezes o deslocamento, né? Vezes aí o cosseno da força resultante, caso houver, né? Às vezes é mais fácil fazer pelo de cima, às vezes é mais fácil fazer pelo de baixo, né? Ou tu usa a ideia da força resultante, ou tu calcula os trabalhos em separados e soma todos no final. Vai depender, né, da questão. Mas isso quando eu tiver um sistema de mais de uma força sendo aplicada ali, certo? Ok? Aqui. E outro ponto, né, que daí, claro, não comentei aqui ainda, mas que pode aparecer em questões de vestibulares, é com relação a força centrípeta. Qual é o problema da força centrípeta, né? Força centrípeta, eu vou ter uma trajetória circular, certo? A minha partícula, então, vai estar com uma velocidade tangencial à trajetória, ao círculo, né? E vai ter uma força perpendicular ao vetor velocidade, força centrípeta. Ok? Direcionada ao centro e a partícula descrevendo essa trajetória. Aqui, neste caso, fiz um sentido horário, né? O que ocorre? Entre esses dois, eu tenho um ângulo de 90 graus. Esse é o requisito para que a força seja uma força centrípeta. Ela ser perpendicular à velocidade, ou seja, perpendicular ao deslocamento sempre, né? E bem, sendo perpendicular ao vetor de velocidade, vai ser perpendicular ao deslocamento, certo? De forma que eu vou ter ali 90 graus, ou seja, π sobre 2. E cosseno de 90 graus, ou π sobre 2 radianos, é igual a zero. Logo, a gente pode dizer que o trabalho realizado por uma força centrípeta é nulo. Tá? E não só uma força centrípeta, qualquer força que seja perpendicular ao deslocamento.
eu vou ter um trabalho realizado nulo. Isso também aparece em algumas questões conceituais, né? Um corpo executando uma curva, um movimento circular e falando sobre o trabalho dessa força. É um trabalho nulo, certo? Porque era uma última questão que faltava aí quanto à realização ou não de trabalho, certo? Bem, isso aqui tudo falando de trabalho, todas essas formas, ou por força vezes deslocamento vezes cosseno, ou através da variação da energia cinética, ou por análise gráfica, ok? Se for o trabalho da força-peso, certo? Podemos fazer por energia potencial gravitacional. E lembrando que aquela expressão força vezes deslocamento vezes cosseno é, na verdade, né, só a decomposição de quê? De um produto escalar. Né? O que é o produto escalar? É um produto entre dois vetores, cujo resultado me traz uma grandeza escalar. Né? E bem, energia é uma grandeza escalar, pois ela não vai ter sentido nem direção, é apenas valor e unidade. Mas é a partir de dois vetores, força e deslocamento. Né? Então esse cosseno aparece por causa de um produto escalar ali. Certo? Mas isso é para quem gosta mais da matemática, né? Pegar e anotar, quem entende mais disso, para quem só não se costuma muito nessa parte, bem, temos a expressão aqui já pronta. Certo? E o último ponto, para finalizar, né? Falando de trabalho, agora podemos encerrar falando de potência. Né? Trabalho mecânico, falar de potência mecânica. A potência mecânica, vou chamar de POT, tá? Para não se confundir com o P de peso, da força-peso, certo? Potência mecânica, ela vai basicamente, em termos de unidade, vai me dizer uma rapidez com que eu transfiro a energia, né? Porque até então, o tempo não estava sendo incluso aqui na ideia de trabalho. Tem um deslocamento, tem uma força, ótimo, tem uma variação de energia, mas eu não sabia o tempo que leva para isso acontecer. Bem, eu vou ter ali dentro da ideia de potência, certo? Que a potência vai me dizer, em termos de unidade, joules por segundo, né? Ou seja, quantidade de energia por quantidade de tempo, certo? E claro, esses joules por segundo a gente chama de W, que é watts, tá? Certo? Que é a unidade de potência. Watts, o mesmo watts que a gente tem na lâmpada, né? Potência elétrica também é um tipo de potência, tem potência térmica. Aqui neste caso é a potência mecânica, mas todos obedecem basicamente a mesma lógica, né? Uma quantidade de energia sendo transferida por uma quantidade de tempo, certo? Bem, analisando aqui, podemos ver que a potência é quantidade de energia, ou seja, posso dizer que é uma variação de energia, divididos por um intervalo de tempo, vendo na própria unidade aqui, certo? Então temos aqui uma ideia de energia, de potência, que é variação de energia divididos pelo intervalo de tempo. Ou também pode ser trabalho por unidade de tempo. Tá? Tem muito cuidado. Esse W aqui que está junto da fórmula é de trabalho. Esse W aqui é a unidade de potência. Né? Aqui até para não confundir exemplo, ó, 60 W. Eu não estou falando de trabalho, aqui é 60 watts. Agora aqui, a letra sozinha, vamos dizer, é de trabalho. Certo? Por isso que eu prefiro às vezes usar essa expressão aqui. Certo? Então temos aí a ideia de potência, né? Que pode ser trazido de uma forma mais interpretativa, né? Sabendo que a potência é uma quantidade de energia por segundo, que pode ser representada por watt, ou seja, se tu vê watt no meio da prova, tu sabe que esse watt é a mesma coisa que joules por segundo. Ou seja, é energia por
tempo. Você consegue encontrar a expressão, certo? E bem, tem uma outra forma de se calcular a potência, tá? Que é quando eu tenho uma velocidade constante, certo? Por ter N questões ali, algumas forças dissipativas, mas tem uma força ali que está fazendo com que o corpo se movimente, né? Vou fazer aqui um exemplo. Tá? A própria tem uma força F sendo aplicada e essa partícula está sujeita a uma força de atrito numa pista. Tá? Vou fazer aqui a pista. E essa partícula está se movendo com uma velocidade de forma que essas duas forças vão ter módulos iguais. Então eu posso dizer que a velocidade ela é constante, certo? Bem, a potência associada a esta velocidade constante, ok? Eu posso muito bem escrever dessa forma, ó. Potência associada a esta força, né, a força motora, eu posso dizer, potência de uma força motora, vai ser igual a um produto da velocidade, né, o módulo da velocidade, vezes, o produto da força vezes a velocidade. Então, aquela força constante vezes a velocidade, que também vai ser constante, também pode me dar uma expressão de potência. Claro, é bem raro aparecer uma questão dessa forma aqui, né? Pois é a potência associada a uma força motora num sistema com velocidade constante, ou seja, uma coisa muito específica ali dentro, certo? Mas pode aparecer, né? Que daqui é alguns pontos falando sobre a potência mecânica, que é nada mais uma rapidez dessa quantidade de transmissão de energia. Certo, pessoal? E bem, de trabalho e potência mecânica era isso, certo? Se eu ajudei vocês, peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Se tiver alguma dúvida, podem postar nos comentários aí, certo? E lembrando, vai ter uma playlist aqui para vocês clicarem agora, que é uma lista de exercícios, uma playlist de vídeos de exercício dessa parte de trabalho e potência mecânica que vocês podem acessar lá para ver, para medir os conhecimentos. Lembrando também que tem uma lista de exercícios na descrição do vídeo também, né, para testarem, né, daí com uma lista. Daí tem vídeo, tem lista também. Certo, pessoal? Bem, então era isso. Desejo bons estudos e até a próxima.